Pai do Senhor, prezados irmãos, estamos aqui gravando mais um suicídio em vídeo, né, para ser mais fácil para nós e para os prezados telespectadores, alunos, professores interessados na matéria. Estamos chegando ao final do trimestre e agora vamos falar do destino final dos mortos. Há uma confusão um tanto quanto incômoda, né, com relação aos termos utilizados na lição e se faz uma confusão disso aí, né, e nós vamos tentar ajudar. Em primeiro lugar, meus amados irmãos, queremos definir onde estão os mortos nesse exato momento. Nós temos dois tipos de mortos. Nós temos os mortos ímpios e temos os mortos salvos. Onde estão os mortos no Antigo Testamento? Em primeiro lugar, para a gente começar a discussão aqui, eles estão no lugar biblicamente chamado de Sheol. Sheol, não é Sheol, é Sheol. E onde eles estão, no Velho Testamento, tem uma divisão, de maneira que não há comunicação, um não pode ir para um lado, nem de um lado para o outro, nem os ímpios para o lado do salvo, nem o salvo para o lado dos ímpios. Assim seria muito fácil, né? Os ímpios corriam e estavam salvos. Há um abismo, né, entre mortos salvos e mortos ímpios no Velho Testamento. Isso é mostrado na parábola de Lucas, Jesus falando, que é o texto da nossa lição, e vão todos para um mesmo lugar, só que um é o seio de Abraão, não há castigo, não há essa iminência de condenação, eles estão resguardados, salvos, não podem mais ser condenados. E aí o que acontece? Do outro lado não, do outro lado já estão sentindo a antessala do inferno, né? Então esse Sheol do Velho Testamento, ele tem esses dois compartimentos, incomunicáveis do ponto de vista de passar, mas há uma maneira de ver, de enxergar. A gente percebe na parábola que eles podem se comunicar. O rico pede ao pai Abraão que envie alguém para pregar aos seus irmãos que serão condenados, estarão condenados assim como ele, etc. Envia o próprio Lázaro, e há uma ferida de morte da reencarnação, porque o pai Abraão diz que não dá, eles que ouçam a palavra, que ouçam a lei dos profetas, porque daqui não vai ninguém para lá, não pode ir ninguém para lá. E isso aí é um ponto fundamental para rebater o ensino dos espíritas. Então, meus amados irmãos, nós queremos esclarecer, em primeiro lugar, essa situação. A partir da morte de Cristo, acontece uma situação diferente. Cristo vai lá e a Bíblia diz que despojou principados e potestades e deles triunfou em si mesmo. Nós cremos que havia ali uma dúvida se viria mesmo Jesus, se o Messias ia se apresentar, e não dá obstante, Cristo aparece naquele lugar, tanto para os mortos ímpios, não para salvá-los, mas para proclamar o Evangelho para eles, dizer que eles estavam perdidos segundo as normas do Evangelho, como para resgatar os mortos salvos e tirá-los de lá para um lugar chamado Paradeissos. Paradeissos, né? O S em grego, que é o sigma, nunca tem som de Z, né? Nunca tem som de Z. Então não é paraíso, né? Paraíso é português. Paradeissos, melhor dizendo. E aí o que acontece? Cristo tira os mortos salvos e leva para o Paradeissos. E lá no Paradeissos estão até então, desde então, melhor dizendo, desde aquele momento que Cristo os tirou do Sheol, levou para o Paradeissos, eles estão lá. No Novo Testamento, o Sheol é chamado de Hades. Hades. Tem um espírito aí, e a pronúncia é aspirada, não é? Esse H em grego, quando que ele é representado pelo espírito, e quando ele é áspero, ele é aspirado, ele é falado, digo. Em português a gente usa homem, ora engole o H, né? Mas em grego não. É hagios, por exemplo, que é santo, né? E aí nós temos uma outra ocorrência parecida do ponto de vista da fonética, né? Hades. E o Hades é hoje o Sheol, onde estão os mortos ímpios. Lá no destino, nos momentos finais, Cristo volta, arrebata a sua igreja, os crentes estarão no céu, os ímpios na terra, vem taças, vem trombetas, selos, etc. Passa a grande tribulação, vem o milênio,
depois que passa o milênio, quando termina o milênio, vem a última revolta de Satanás, e então a besta e o falso profeta, que já estão lá, na verdade, no final da grande tribulação, aí agora se junta o diabo e seus anjos e são lançados no Limentopiros, lago de fogo. Então, nem é Hades, nem é Sheol, nem é Paradeisos, é Limentopiros. Pega a morte, pega o inferno, pega o diabo, pega a besta, pega o falso profeta, e todos os ímpios são lançados no Limentopiros, ok? Lago de fogo, que é outra coisa totalmente diferente. Note que o Hades vai ser lançado lá no Limentopiros, ok, gente? Então, não faça confusão com esses termos, tá certo? Temos um aspecto ainda interessante com relação aos mortos, que é os mortos salvos. Os mortos salvos estarão na eternidade com Cristo. Então, não existe condenação, não vão para o inferno, nem para o lago de fogo, nem para nada disso. Isso aí já passou a etapa ultrapassada, ok? Eu espero ter ajudado com esse breve comentário para elucidar essa questão da pronúncia e desses lugares nos seus devidos contextos. Não façam confusão, ok? A morte, o inferno, o diabo, seus anjos e os ímpios serão lançados no Limentopiros. Uma última palavra é a respeito do Tártaro, né? Na Bíblia nós temos um lugar onde estão guardados os demônios que caíram, acreditamos, depois da queda de Satanás. Aqueles que caíram com ele, a terça parte dos anjos estão por aí soltos com ele, são os demônios. Os que caíram depois da queda, eu entendo assim, posso estar errado, eles estão guardados no abissos, né? É uma palavra que ocorre lá no livro do Apocalipse. Abissos é uma palavra que ocorre 9 vezes na Bíblia e é uma palavra que denota o lugar onde estão aqueles anjos caídos que serão libertos, né? 200 milhões que serão libertos durante a grande tribulação para molestar os homens na terra. A palavra Tártaro, ela encontra-se apenas uma vez na Bíblia, em 2 Pedro capítulo 2, versículo 4, que diz assim: porque se Deus não poupou a anjos quando pecaram, mas lançou-os no inferno, aí o original é Tártaros, e os entregou aos abismos na escuridão, reservando-os para o juízo. Ou seja, é daí onde vem essa conotação de que anjos que tenham caído depois da queda do inimigo tenham sido lançados nesse lugar. Então, portanto, uma única vez ocorre a palavra Tártaros, ok? Vou finalizar aqui falando de purgatório. Não existe esse conceito na Bíblia, né? E ao contrário do que muita gente pensa, não foi criado pela Igreja Católica. Foi criado pelo judaísmo posterior, primeiro e segundo século, né? E ensina que é uma segunda chance para os mortos, através da intervenção dos vivos. Mas nós vemos claramente na parábola de Lázaro que não existe essa comunicação, não tem como eu ajudar depois de partir daqui quem ficou. Quem ficou está perdido, infelizmente, essa é a realidade. Então, que Deus abençoe a todos e que o nome de Jesus seja glorificado. Bom proveito, boa aula. E se a gente tiver mais alguma coisa aí, podemos criar um novo vídeo, escrever no nosso blog www.daladirlima.com. Tá certo? Esperamos você lá. Fique à vontade para divergir, criticar, né, acrescentar, e que em tudo o nome do Senhor nosso Deus seja glorificado. Deus abençoe você em nome de Jesus.